Oi, gente. É fundamental diferenciar a questão do Lula livre de uma estratégia eleitoral da questão do Lula livre enquanto uma questão da justiça, uma questão republicana, uma questão de respeito ao Estado democrático de direito. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E esse vídeo está conectado e ele é complementar a um vídeo anterior que eu fiz ontem, falando sobre a declaração de Rui Costa, as declarações de Rui Costa, em que ele já se lança como candidato, não é? E eu aproveitei aquele vídeo para realizar outras críticas a Rui Costa, que tem a ver com posicionamentos concretos que ele assumiu em relação ao projeto de lei, indicações de secretário que definem de quem nós estamos falando, né? Quem é Rui Costa na política dentro do PT. Então esse vídeo, se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que você assista, porque ele, de certa forma, ele é complementar àquele vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos, que em breve vai ter figuras bem interessantes a mais, já tem um histórico muito bom. E o Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras, mas ontem eu acabei não podendo fazer, vou ver se faço amanhã de forma complementar, não é? Bem, gente, a primeira diferença fundamental que nós precisamos estabelecer é o Lula livre enquanto estratégia política e o Lula livre enquanto questão de justiça. E isso se conecta à crítica que eu fiz a Rui Costa, uma das críticas que eu fiz no vídeo anterior. Bem, enquanto questão de justiça, depois de tudo que foi revelado pela Vaza Jato, depois de Sérgio Moro virar ministro da Justiça, depois da gente saber que Moro e Deltan tinham um projeto de poder, de dinheiro e tudo mais, a questão do Lula livre, ela está completamente fortalecida e consolidada, não como uma questão da esquerda, isso é muito importante diferenciar, mas como uma questão de quem defende o Estado democrático de direito. Tem nada a ver com a esquerda. O fato de Lula ser um político de esquerda, para uma pessoa como eu, não é o mais relevante. Se fosse um político da direita que tivesse sido condenado por um processo análogo, idêntico não, parecido com o processo do Lula, eu estaria defendendo a mesma coisa, a anulação do processo e que a pessoa fosse julgada de novo por um juiz e um promotor que não estivessem colaborando e que, além de ser julgado de novo, até o promotor e o juiz avaliarem as provas para ver se deve ser julgado novamente em todos os casos, ou se em alguns casos as provas são tão ruins que aquele caso deve ser descartado. Essa é uma questão de justiça. Tem nada a ver com política, eleição, zero. E eu defenderia o mesmo fosse alguém, inclusive da extrema-direita. Pouco importa a pessoa. Poderia ser o político que eu mais abominasse, eu defenderia a mesma coisa, porque eu estou me baseando num princípio, não na pessoa. Isso é muito importante deixar claro, porque eu acho que às vezes as pessoas não acompanham isso. E no vídeo anterior, muita coisa eu não deixo claro, porque para mim, enfim, são coisas que eu já defendo há muito tempo e às vezes eu não me preocupo em esclarecer. Agora, Lula livre enquanto estratégia política, eu discordei na época da eleição ano passado. Por que eu discordei? Porque dificultava apresentar o candidato do PT, que veio a ser Haddad, fortalecia a tese da direita que Haddad era um poste. Então, do ponto de vista de estratégia política, eu não gostava. E eu disse que era uma estratégia que tinha grandes chances de naufragar no segundo turno. E, lamentavelmente, eu estava certo. Ou seja, eu corretamente detectei que isso provavelmente aconteceria. Tem vídeos meus lá atrás, é só ir conferir que vocês vão ver que eu estou criticando isso enquanto estratégia. Posso até colocar para vocês verem o vídeo, assim, vale a pena ver de novo, vocês verem o vídeo e eu coloco na descrição desse vídeo para vocês assistirem. Então, como estratégia política, eu nunca concordei com o Lula livre enquanto estratégia, sim como uma questão de justiça. E a fala do Rui, do ponto de vista estritamente técnico, ela não está tão errada assim. Ele fala justamente que não foi uma estratégia muito boa, ele fala que não deve impor o Lula livre para outros partidos políticos agora. Agora, por que nesse momento, e o momento é muito importante, nós não estamos mais em 2018, nós estamos em 2019, perto do final de 2019, caminhando.
Porque nesse momento a fala dele é oportunista? Porque ele está se lançando como candidato. E aí você já coloca que talvez ele não queira enfatizar muito isso, porque ele está querendo se autopromover. E o mais grave de Rui nesse quesito Lula livre não foi o que ele falou, foi o que ele não falou. Foi o fato dele não ter enfatizado com todas as letras, como eu estou fazendo aqui, que a questão do Lula livre é uma questão de justiça, é uma questão centralmente de um processo legal que respeita os ritos do processo legal. Ele não enfatizou isso, ele não deu força, ele não deu carga a isso. Mesmo se ele tivesse dado carga a isso, se ele tivesse dado energia a isso, a fala outra dele seria minimizada. A gente poderia dizer, não, pelo menos ele deu ênfase. Não, ele só disse que era legítima, o que é muito pouco, o que é muito frágil. Por isso que eu digo no vídeo que ele minimiza, porque ele não dá ênfase. Isso é uma questão de linguagem. Sacaram? E essa foi a minha crítica a esse aspecto da fala do Rui Costa. Mas os meus problemas com o Rui Costa, centralmente, não tem a ver com isso. Meu problema com o Rui Costa, o meu problema central, são coisas como o fato dele ter indicado a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia como governador, uma pessoa, um médico, que está ligado aos planos de saúde privados. Uma pessoa que basicamente defende a privatização do SUS. Essa é uma indicação de direita. E quando eu digo que Rui Costa é a direita do PT, eu me refiro fundamentalmente a atitudes como essa. E atitudes como a que foi apontada por Hilton Coelho, um vereador do PSOL. Se eu não disse o partido de Hilton, agora eu digo, ele é vereador do PSOL. Não pelo fato dele ser do PSOL e ele está criticando Rui, isso daí não tem nada a ver. Mas pelo fato de que o projeto de lei 23.409/19, esse projeto de lei, é um projeto de lei que faz o seguinte: ele fere artigos da Constituição Federal que proíbem expressamente a vinculação de receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa. E ele favorece bancos privilegiados. Ele prejudica investimentos em saúde, educação, segurança. Ele, ao prejudicar investimentos em saúde, favorece o quê? A privatização da saúde, já estabelecida pela indicação prévia de Rui Costa do secretário de Saúde. Então, o meu problema com Rui Costa central não é justamente atitudes concretas, projetos de lei, indicações políticas, o fato dele ter se confrontado com os sindicatos em vez de ter dialogado com eles. O Rui Costa tem um histórico já significativo aqui na Bahia de confrontos com organizações sindicais, supostamente no Partido dos Trabalhadores, o partido que teria mais diálogo com organizações sindicais, que teria mais contato com as organizações sindicais, que traria as organizações sindicais para a mesa de negociação. Não. É uma relação conflituosa, é uma relação que ficou problemática. Mais uma atitude típica de um político que não está identificado com os princípios e as concepções de esquerda. Por isso que eu chamo ele da direita do PT. Não tem nada a ver com quem é Hilton Coelho e o fato dele ser do PSOL. Se fosse um político da direita, mas que tivesse, por acaso, comprometido com sindicatos, uma coisa praticamente impossível, mas vamos levantar que fosse um político de direita populista. Existem alguns membros da direita populista americana, por exemplo, que tentaram se identificar com os sindicatos. Vamos supor que tivesse um aqui no Brasil, e ele tivesse feito as mesmas críticas que Hilton Coelho do PSOL fez a Rui Costa. Eu estaria dizendo que eram críticas legítimas. Ou seja, a origem da crítica não seria o fator central. O fator central é o conteúdo da crítica. O conteúdo da crítica é o que é o mais importante. É claro que a pessoa e o mensageiro é importante, eu já falei isso inclusive em relação ao Rui Costa, quando você tem o subtexto do momento. Ou seja, no momento que alguém está se lançando, e muito prematuramente, Dória, Bolsonaro, Rui Costa, esse povo todo, em 2019 nem acabou, e eles já estão se lançando para 2022. É muito prematuro, né? Mas enfim. Isso é fundamental compreender. Eu, na verdade, e os meus apoiadores vão confirmar que é verdade,
Eu já estava querendo fazer um vídeo criticando o Rui Costa muito antes desse episódio. Eu tenho testemunhas entre os meus apoiadores. Eu posso até pedir a eles, e aqui vai um pedido, que eles confirmem isso nos comentários. E quem tiver dúvidas, eu tenho prints das conversas para mandar para vocês via e-mail e tal. Eu estava querendo criticar Rui Costa já tem mais de um mês. Já tem um bom tempo já. E por que eu estava querendo criticar Rui Costa já há bom tempo? Por causa dessas atitudes de indicações políticas, que eu não concordo, por causa de enfrentamento com sindicatos, que eu não concordo. Ou seja, não tem a ver com exclusivamente esse episódio, mas há um acúmulo. Perceberam? Esses são aspectos fundamentais. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado a deixar mais claras essas coisas e tenha ajudado as pessoas melhor compreender qual é o meu posicionamento em relação a isso. Eu, inclusive, estou numa posição particular de discordar de Rui Costa e de Gleisi Hoffmann simultaneamente enquanto eles discutem. Ou seja, eles estão discutindo e eu discordo dos dois em pontos diferentes, né? Eu discordo de Rui Costa por ele não ter enfatizado a questão de que a liberdade de Lula é uma questão da democracia, não do PT. É uma questão do Estado Democrático de Direito, que tem que se defender a anulação dos processos. Eu sou contra, inclusive, se defender sumariamente a ideia de inocência de Lula. Não, você defende que os processos sejam anulados porque os processos foram corruptos. Se outro juiz, outro promotor, que não estejam fazendo o que Moro e o que o Deltan fizeram, avaliar que algum processo, existem evidências para que haja processo, o processo deve acontecer, o julgamento deve acontecer e Lula será inocentado ou responsabilizado, dependendo do resultado do julgamento. Eu não defendo inocência a priori de ninguém. De ninguém. Agora, no caso do Lula, não é a priori. No caso do Lula, a gente sabe que havia um interesse político por trás da sua condenação. E por isso, aquelas condenações têm que ser anuladas. Isso daí não produz inocência, produz anulação de sentença. E aí, se tiver um outro julgamento com provas em relação a algum processo, o próprio Moro revelou que em muitos processos as provas eram muito ruins. Então esses, imagino que um juiz e um promotor mais justos, não coligados, nem processariam, iriam descartar. Mas enfim. Isso é muito fundamental da gente diferenciar, gente. Da gente criar uma diferença entre a questão da justiça e a questão política. Isso é fundamental. E compreender que as críticas que eu tenho a uma ala do PT, que não é o PT como todo, o PT é um partido muito grande, tem a ver com uns compromissos com ser financiado e ter aliança com setores das corporações empresariais, da saúde, da educação. Tem gente do PT financiado por colégios particulares. Então, quando você tem essas pessoas dentro de um partido supostamente de centro-esquerda, progressista, isso enfraquece o partido, isso enfraquece a possibilidade do partido se legitimar enquanto um defensor dessas ideias. Pensem o quanto Tabata Amaral e pessoas como ela enfraqueceram simbolicamente o PDT. Por que eles enfraqueceram? Porque eles mostraram ter compromisso com ideais e princípios outros. De forma análoga, de forma semelhante, pessoas como Rui Costa fazendo indicações do secretário de saúde como ele fez, brigando com sindicatos, colocando projeto de lei que favorece banco, ele fragiliza o PT enquanto partido de esquerda, porque ele faz políticas concretas identificadas com o campo da direita. Espero que esse vídeo tenha sido um vídeo, digamos, esclarecedor dessas questões. Caso não tenha sido suficiente, a gente sempre pode voltar aqui e tentar esclarecer com mais ênfase, com mais cuidado, esses pontos. E lembrando sempre que é apenas o meu ponto de vista, minha forma de ler. Eu aqui faço uma análise baseada, sim, nos meus princípios, baseada, sim, nos fatos, na realidade, nas evidências, mas sempre influenciada fortemente pelo meu ponto de vista libertário de esquerda, que defende radicalmente a democracia, direitos sociais e o fortalecimento da classe trabalhadora e a democratização dos espaços de trabalho. Porque é o que eu acredito, é o que eu defendo, é o que eu acho que é melhor para o Brasil e para toda a humanidade, e obviamente iria influenciar
o que é que eu penso sobre essas questões. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e, quem sabe, se tornar um apoiador. Links para nossas outras redes sociais e o nosso Apoia-se vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que com esse vídeo eu tenha ajudado as pessoas a melhor compreender um posicionamento complexo em questões complexas como essa. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.